E que dívida é essa? Muita gente pensa que a dívida externa acabou depois que o Lula pagou para o FMI, porque está no imaginário da maioria das pessoas que dívida externa é dívida com o FMI, por causa das manifestações desde a década de 80, não é? Que na época a influência do FMI aqui no país era brutal. A dívida não acabou. O que nós pagamos para o FMI é só aquela quedazinha do gráfico ali, ó, em 2005, e já recuperamos e ultrapassamos muito. A dívida externa hoje está em cerca de 450 bilhões de dólares. É verdade que a maior parte dela é privada, contraída por grandes bancos e grandes empresas multinacionais. Porém, não são raras, nem poucas, às vezes, em que dívidas privadas foram transformadas em dívida pública. E mais, essas dívidas privadas têm o aval do Banco Central, que tem que buscar os dólares para pagá-las. Então nós temos, se dívida privada tem esse aval, foi constituída uma obrigação. E a chamada dívida interna? A dívida interna está em quase 3 trilhões de reais. Vocês vão ver estatísticas muito mais amenas do que essa aí na grande mídia, por causa da maquiagem da dívida líquida. A dívida líquida é um cálculo apenas para considerar, peraí, eu tenho uma dívida tal e eu tenho algum crédito aqui. É a mesma coisa. Se Tele me empresta 100 mil reais para eu comprar inteirar meu apartamento aqui, pagar meu apartamento, e eu tenho um lote em Minas que vale 70 mil. Aí eu vou divulgar, não, eu tenho uma dívida de 30. Isso é dívida líquida. Agora, quanto é a minha dívida? É 30? Enquanto eu não vender aquele lote e não pagar 70 aqui, a minha dívida é de 100. É sobre 100 que eu vou calcular os juros. 100 que eu terei que amortizar. E pode ser que eu nunca venha vender aquele lote. Pode ser que aquele lote seja desapropriado, etc. Como é que eu vou falar que a minha dívida é 30? Então, quando vocês lerem essas estatísticas sobre a dívida, atenção. Se tiver escrito dívida líquida, leia assim, estou sendo enganado. E procurem o dado da dívida bruta. Tá? Durante a CPI da dívida, investigamos que dívida interna é essa. É uma dívida que surgiu a partir do Plano Real, com graves indícios de ilegalidades identificados pela CPI, principalmente juros sobre juros, mecanismos meramente financeiros. É aquela autogeração de dívida, como explicávamos lá no início, o sistema da dívida. Né? E como é que são colocados os títulos dessa dívida? Apesar de ter lá uma grande propaganda do Tesouro Direto, qualquer um de nós que quiser comprar título da dívida do Tesouro Direto vai constatar que ele não é tão direto assim. Em alguma tela, vocês vão se deparar com a obrigatoriedade de escolher uma corretora que vai comprar para vocês. Através de quem vocês vão comprar algum título no Tesouro Direto. Quem tem o privilégio de comprar o título diretamente são apenas 12 grandes bancos, que a cada 6 meses são designados por uma portaria. Olha aí, nos 6 meses de 2012, no ano de 2012, a cada 6 meses, olha aí os principais dealers, e desculpem a palavra em inglês, mas está assim na página do Tesouro. E quem aqui que já assistiu algum filme que tem a figura do dealer, quem é o dealer? É quem dá as cartas no jogo de poker, é quem manda no jogo. E aqui é assim também, porque antecipadamente o Tesouro divulga os leilões, só 3 bancos se habilitam para cada leilão, e geralmente um é que atua. E o leilão, o Tesouro oferece o título. Se o juro não está no patamar que o dealer quer, ele fica lá e não compra. E o Tesouro tem que ir
subindo. Então quem está mandando nesse jogo? É por isso que ano passado a Selic caiu. A Selic no dia 19 de abril caiu a 9%, com uma grande propaganda, mas exatamente nesse dia 19 de abril de 2012, os títulos foram vendidos a 10,78%, 20% acima. O que vocês acham? Grandes representantes de entidades sindicais aqui, o que vocês acham? Se na negociação lá salarial é colocado um patamar e vocês não, queremos 20% mais do que isso, senão não aceitamos, e tal. Pois é assim, é esse poder que os dealers têm, tá? Em dezembro, a Selic chegou a 7,25, mas os títulos foram vendidos a 11,72. Olha só, quase 50%. É por isso que enquanto nós vimos lá aquela tela do Paradoxo Brasil, com aqueles índices inaceitáveis de pobreza, miséria, desigualdade, etc., olha aí o lucro dos bancos aqui no nosso país. Só em 2011 o lucro dos bancos ultrapassou 70 bilhões de reais. Né? E quem são os detentores desses títulos? Isso é um dado sigiloso. Enquanto os salários de todos os servidores públicos estão lá na internet, para quem quiser olhar, os detentores da dívida pública são considerados sigilosos. Durante a CPI da dívida, o máximo que conseguimos foi saber essa proporção aí, ó. 55% dos títulos estão nas mãos de bancos nacionais estrangeiros. 16% nas mãos de fundos de pensão nacionais estrangeiros, 21% em fundos de investimento nacionais estrangeiros e 8% em empresas não financeiras. Então, pelo menos essa proporção aí deu para nos dar argumento para enfrentar aqueles que gostam de nos amedrontar, dizendo: vocês vão mexer na dívida, vocês vão atrapalhar a poupança das pessoas. Não. E, além do mais, uma auditoria será capaz de segregar caso alguma pessoa tenha legitimamente adquirido esses títulos da dívida. Está em funcionamento no país uma verdadeira estratégia de manutenção do poder de acumulação capitalista, mantendo os lucros crescentes para o andar de cima. Este mesmo andar de cima financiando campanhas eleitorais, financiando a grande mídia, e, para manter o povo iludido, uma ilusória distribuição de riqueza através de Bolsa Família, que foi importante, tem sido importante? Tem, vai lá, mata a fome. Mas tem sido suficiente? Longe disso. Né? Pífios reajustes para os trabalhadores, acesso a produtos baratos que geram uma sensação de melhoria de vida e crédito, né? Está todo mundo endividado. Esse sistema da dívida se reproduz no âmbito dos estados e municípios, como abordamos longamente ontem no Senado Federal. Hoje eu não vou falar nisso, meu tempo que já me avisaram que está terminando. Repete, gente, no âmbito dos estados e municípios, um endividamento sem contrapartida que é gerado e cresce continuamente a partir desses mecanismos. Né? As condições dos empréstimos, não dos empréstimos, do refinanciamento feito pela União em 97, a partir de 97, foram tão onerosas que o que está acontecendo ultimamente? Estados e municípios estão se endividando junto ao Banco Mundial e junto a bancos privados internacionais para pagar para a União. Uma aberração, fazendo uma troca de dívida interna que deveria ser anulada, como foi demonstrado ontem pela Carmen em relação a São Paulo, pela Eulália em relação a Minas, pelo Amauri em relação ao Rio Grande do Sul, e que também os estudos que estão sendo iniciados nos outros núcleos estão demonstrando. Né? Nós queremos saber com a auditoria, que dívida é essa que amarra o nosso país? De onde veio essa dívida? Quanto tomamos emprestado? O que realmente devemos? Quem contraiu? Onde foram aplicados recursos? Quem se beneficiou?
Qual a responsabilidade dos credores? Entendemos que somente uma auditoria vai responder. A auditoria está prevista na Constituição de 88, há 25 anos desrespeitada nesse aspecto, enquanto aquele artigo 166 lá, introduzido na sordina, vem sendo religiosamente implementado. O plebiscito popular de 2000, uma mobilização que muitos que estão aqui, jovens há mais tempo como eu, participaram e levaram esse plebiscito, né? Levaram adiante a Dora lá de Minas, que veio exatamente naquele processo e está aí até hoje, vários amigos participaram. Colhemos mais de 6 milhões de votos em 3.444 cidades do país. Entregamos esses votos no Legislativo, Executivo e Judiciário, lá em 2000. Decorridos 6 meses, o que aconteceu? Absolutamente nada. E foi aí que foi convocada a CNBB, a OAB e várias entidades que puxaram aquele plebiscito em 2000, convocaram uma reunião aqui em Brasília, que por sinal aquela reunião aconteceu lá no Centro Cultural de Brasília, onde agora os nossos convidados estão hospedados. Lá no CCB ocorreu uma reunião no início de 2001 para debater, e agora, decorridos 6 meses, nada passou. Nós também não vamos fazer nada? E foi aí, numa reunião histórica, que foi decidido iniciar uma auditoria cidadã, feita pelos cidadãos e para os cidadãos que pagam a conta, em respeito à Constituição, em respeito a todos que votaram no plebiscito. E como, por capricho do destino, eu era a única auditora presente nessa reunião, a conversa era uma auditoria, o grupo me designou para coordenar, estou aí até hoje, né? Tenho muito que agradecer a tudo que essa luta tem me proporcionado realizar nesse período de vida. Tudo que nós produzimos está aí na nossa página, auditoriacidadã.org.br. Um dos passos importantes foi a CPI da dívida, conquistada por requerimento do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e já uma tentativa que vinha sendo feita pela Luciana Genro, pela doutora Clair, mas sempre eram boicotadas. Com Ivan Valente conseguimos. Ainda não foi o cumprimento da Constituição, mas a CPI permitiu acessar importantíssimos documentos que fundamentam o nosso debate, nossas publicações. O Equador, nós vamos ter amanhã a oportunidade de ouvir o embaixador do Equador, Dr. Horácio Sevilha. Eu convoco a todos para estarem aqui. Ele deve começar a falar por volta de 4h30, 5 horas. Antes dele teremos o painel dos impactos sociais. O embaixador do Equador vai falar do processo da pós-auditoria equatoriana. Eu quero aqui fazer um agradecimento a Miriam Ayala, auditora equatoriana, que trabalhou junto comigo na comissão de dívida com os bancos privados internacionais. Um trabalho muito árduo e que nos exigiu muito, mas que valeu a pena, porque justamente esse trabalho fundamentou a decisão, o ato soberano do presidente Rafael Correa, que questionou aqueles títulos, bônus, Global 2012-2030, suspendeu os juros ainda em 2008, submeteu o nosso relatório a crivo jurídico, e quando teve a confirmação dessa fundamentação jurídica, fez uma oferta aos detentores dos títulos, que recompraria aqueles títulos por no máximo 30%. Qual a grande surpresa? Chegou a 95% o volume de detentores de títulos que simplesmente entregaram e ainda assinaram que não entrariam na justiça em nenhum fórum nacional ou internacional contra o Equador. Isso permitiu a anulação de 70% da dívida equatoriana com bancos privados,
internacionais, uma economia calculada nos próximos 20 anos, que era o período de vencimento dos títulos, em 7,7 bilhões de dólares, o que para o tamanho da economia do Equador é muito significativo. Olhem esse gráfico, eu espero que vocês consigam enxergar. A coluna azul é o gasto social, cada ano, a partir do ano 2000. E a coluna vermelha é o gasto com a dívida. Vejam a sequência. O gasto social azul e o gasto com a dívida. Em 2008, quando apresentamos o relatório, o presidente já suspendeu aquele pagamento de juros que era devido ainda em 2008, dizendo que ao tomar conhecimento daquele relatório, se ele não suspendesse os pagamentos, ele poderia ser considerado conivente com aquelas fraudes. Então ele suspendeu o pagamento dos juros e destinou todo aquele recurso para saúde e educação. Até a ortodoxa revista The Economist, que obviamente não iria elogiar Rafael Correia, reconheceu dizendo assim: parece que o Rafael Correia é um homem honesto. Porque de fato os gastos em saúde e educação tiveram um aumento de 70%. Até a The Economist reconheceu. E olha lá, em 2008, então, só com a suspensão de juros já houve uma inversão. Em 2009, o gasto com a dívida cai a 1/3 e o gasto social triplica. E essa proporção segue nos anos seguintes, e é interessante notar que em 2011 o gasto com a dívida aumentou. E o que isso mostra? Isso mostra que o Equador, apesar de enfrentar o sistema financeiro, continua tendo acesso a créditos. O que dizem que se enfrentar o sistema financeiro, desaba o mundo, né? Pois o Equador mostrou o poder da ferramenta da auditoria, mostrou que é possível enfrentar e que é possível seguir adiante, né? Concluo conclamando a todos a ajudar a expandir esse debate sobre o sistema da dívida em suas respectivas entidades, em seus coletivos, os professores com as suas turmas, os estudantes com seus respectivos coletivos, porque o instrumento de endividamento público deveria ser um importante instrumento para financiamento do Estado, mas tem sido usurpado pelo setor financeiro. A gestão e as políticas do Estado brasileiro estão orientadas pela concepção e por interesses privados. A nossa nação está submissa a esse mercado. O nosso desenvolvimento socioeconômico está travado, está amarrado nesse sistema da dívida. Não tem saída se não enfrentarmos isso aí. Face à destinação de quase metade dos recursos orçamentários sendo transferidos para o sistema da dívida, que se reproduz em âmbito dos estados e municípios. As consequências desse modelo são esses índices inaceitáveis, índices sociais inaceitáveis e um tremendo sacrifício ao nosso povo, exclusão, miséria e violência. A grande mídia fazendo um verdadeiro terrorismo de que não há outro caminho. Tentam nos convencer com essa massa retórica enganosa de desinformação, como diz o David Harvey, e é mesmo, né? Uma massa retórica enganosa, não tem semana que não fala uma mentira, para que acreditemos que seria impossível. Mas se estamos aqui nesse debate, acreditamos que é possível sim, e chegaremos lá. Acreditamos na revolução através do conhecimento. Por isso nos esforçamos para fazer publicações didáticas, como este livro, como o caderno de estudos, como o livro da Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados e tantas outras publicações. E nos esforçamos para organizar os núcleos nos diversos estados, municípios, universidades, não é? Esperamos que esse seminário seja uma semente muito importante no fortalecimento dos núcleos já existentes e na criação de novos, para que acompanhemos as investigações do Ministério Público, onde dormem há 3 anos as investigações da CPI, rever a política monetária e fiscal para garantir distribuição de renda e justiça fiscal, atender os direitos humanos com transparência e acesso à verdade. As nossas publicações, já falei, esse livro é o que está sendo lançado hoje, creio que a editora já deve estar lá fora colocando à disposição.
Participamos de campanhas mundiais, como essa campanha, Essa Dívida Não É Nossa, que funcionou em vários países do mundo, na Europa, até nos Estados Unidos, na África, na Ásia e aqui na América Latina. Apoiamos as campanhas nacionais também, como a campanha da anulação da reforma da Previdência, né? Já que ela foi comprada, né? Ela é nula. Então basta reconhecer a nulidade dessa reforma, né? Porque a Luciana falou de vencer este modelo capitalista. É muito difícil, dado o poder financeiro mundial, mas a luta contra a dívida é uma importante brecha para vencer esse poderio, não é? E desmascarar o funcionamento desse modelo. Eu termino com essa frase do Marx: não há salvador da pátria. A luta está nas nossas mãos. É nosso papel. A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos, como já dizia Marx, né? Eu termino e agradeço imensamente a presença e a participação de todos para esse seminário que se inicia. Espero que todos fiquem até o final, agradecendo profundamente todo o apoio, toda a ajuda recebida. Muito obrigada.